Boa noite. Como eu tinha falado lá nos stories, que eu ia mostrar pra vocês o instrumento que eu criei para fazer o planejamento de 2022. Vou fazer o vídeo aqui com minha ajudante, porque não teve jeito dela ficar lá no colchão que eu arrumei. Então ela vai ficar por aqui, mas não tem problema não. Olha só, é um instrumento muito simples. A sacada daqui de você usar esse instrumento, na verdade, é você começar a pensar no planejamento. Porque o que acontece? Às vezes a gente não tem essa noção de que a gente precisa começar a pensar sobre isso, né? O que a gente quer que se realize no ano seguinte? Às vezes a gente até pensa, mas não de uma forma sistemática, né? Eu queria que acontecesse tal coisa. Mas a gente não se programa para isso. Então, quando a gente tem um instrumento assim, a gente se obriga a pensar e raciocinar sobre as coisas que a gente quer que se realize no ano seguinte, né? Então, eu peguei aqui algumas áreas, que são as áreas principais. Essas áreas aqui: espiritual, família, conjugal, lazer, saúde, ao próximo, intelectual ou a carreira, financeira, emocional. Eu usei como base, não exatamente, mas eu usei como base algumas áreas que o Paulo Vieira traz no livro dele, O Poder da Autorresponsabilidade. Fiz algumas adaptações, mas foi essa referência que eu usei, tá? Então aqui, qual que é a ideia? A gente fazer uma análise agora, nos últimos dias de 2021, de como que tá a vida em todas essas áreas, né? Eu vou fazer com vocês aqui um desses itens, só para vocês terem uma noção de como que funciona, tá? Então vamos escolher aqui, eu já coloquei a data de hoje aqui, na avaliação atual, e a gente vai escolher um item aqui. Então vamos colocar como exemplo que eu tenha escolhido a parte intelectual, que envolve os conhecimentos que você quer adquirir, os objetivos que você tem para dar um up na sua carreira, né? Enfim. Então eu escolhi esse item aqui pra gente usar como exemplo, tá? Então vamos colocar que para você ter um crescimento intelectual ou para você dar um up na sua carreira, você precisa ler alguns livros. É só um exemplo, tá, gente? Isso aí vocês fazem o que vocês acharem que é necessário para a carreira de vocês, tá? Então vamos colocar aqui só como exemplo, só para vocês se inspirarem e fazer aí no planejamento de vocês, tá? Então vamos colocar aqui que eu preciso ler um número X de livros sobre um assunto que envolve a carreira de vocês, né? Aí cada um vai pensar dentro da sua realidade, tá? Então vamos colocar aqui, eu com os novos projetos que eu tô iniciando, eu precisava estudar muito sobre desenvolvimento pessoal. Então eu resolvi comprar a coleção do Paulo Vieira. Ele é um coach, ele trabalha com coach e ele fala sobre desenvolvimento pessoal em vários aspectos, né? Então ele tem uma coleção de livros e eu comprei o box com todos os livros dele. Então eu já li o Poder da Autorresponsabilidade, que não tá nesse box, mas ele é um livro pequenininho. Depois eu coloco na descrição do vídeo para vocês todos os livros dele. Mas tem um box que vem toda a coleção, ó. Vou mostrar para vocês. E aí eu comprei esse box, vem 4 livros. Ó, deixa eu ver aqui. Olha lá. Vem fator de enriquecimento, foco na prática, poder e alta performance e o que eu tô lendo agora, que é O Poder da Ação, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, esse livro é muito bom, eu tô lendo ele. Então vamos dar um exemplo aqui para você
atingir esse up na sua carreira e na sua vida intelectual, você precisa ler alguns livros e você não tem esse hábito de ler, né? Então, você não sabe como começar, enfim, você precisa ler aquilo, mas você não sabe. E para você dar esse up, você precisa dar esse passo. Então, vamos colocar aqui como exemplo avaliação atual. Então, qual que é a avaliação atual? Necessidade de ampliar conhecimentos conhecimento. E aí isso aqui também varia muito de acordo com a avaliação de vocês, né? Eu preciso ampliar meus conhecimentos na área tal. Eu preciso melhorar a minha empresa, que já tem uma empresa. Eu preciso dar um up na parte de marketing da minha empresa. Enfim, o que for a necessidade de vocês. Esse aqui é só um exemplo, tá? Então essa aqui é a avaliação atual. Eu preciso ampliar o meu conhecimento. E aí vocês coloquem na área de vocês, tá? Então por que eu coloquei aqui a avaliação atual, avaliação parcial e avaliação final? Porque a gente está fazendo um planejamento para 2022, para um ano. Então eu coloquei aqui uma avaliação trimestral, tá? Então essa avaliação vai ser feita daqui 3 meses, depois mais 3, até chegar dezembro de 2022, pra gente ver como que tá aquela área que a gente fez o nosso planejamento no início, aliás, no final de 2021, tá? Essa aqui é a primeira parte do planejamento. Aí eu vou mostrar pra vocês a segunda parte. Essa aqui é de que forma vocês vão implementar essas mudanças que vocês precisam fazer, ou de que forma que vocês vão implementar aquelas estratégias que vocês elencaram, desculpa. Então aqui nesse segundo quadro a gente tem as mesmas áreas que tá lá no primeiro, né? E aqui com a meta, a estratégia, o prazo e a avaliação por item. Por que eu coloquei a avaliação por item? Porque na meta, vamos colocar aqui a meta. Então a meta, vamos imaginar que seja ler os 4 livros Paulo Vieira. Então vamos imaginar que a minha meta seja essa, tá? Dentro daquele planejamento que a gente fez anteriormente, tá? Então assim, lá no primeiro quadro a gente colocou que a nossa avaliação atual é ampliar os meus conhecimentos nessa área, né? Então aqui na minha meta eu coloquei que é ler os quatro livros do Paulo Vieira, tá? É a meta que eu elegi para colocar nessa minha área aqui. Então qual que é a minha estratégia? Aqui na estratégia a gente pode ter inúmeras estratégias, vai depender de qual é o objetivo de vocês, tá? Então vamos colocar aqui que a minha estratégia é eleger um horário para que eu possa ler esse livro. Então eu vou separar no meu dia, vou escolher um horário que é o horário que eu tenho disponível, né, para poder ler esse livro, que é o nosso objetivo, a nossa meta, né? E aqui você pode pensar em várias estratégias, né? Ler um horário. Uma coisa que eu usei comigo e que funcionou é você escolher um presente para você mesmo quando você consegue atingir uma meta. Então, vamos supor, eu consegui ler um livro inteiro. Eu vou me dar de presente um almoço no restaurante que eu gosto muito
e que é um pouco caro e que eu não vou sempre, eu vou só em ocasiões especiais. Então sempre quando você atinge uma meta de alguma coisa que você estava planejando, se dê um presente. Isso acaba estimulando o cérebro a continuar e tentar atingir aquela meta, porque você vai ter uma recompensa. Isso é uma estratégia bem interessante. Então colocar presentear metas, tá? Então sempre quando você atingir uma meta, você se presenteia com alguma coisa que você gosta muito. Enfim, aqui na estratégia o céu é o limite, tá? Então é tudo que você acha que você precisa fazer para atingir aquela meta que você elegeu, tá bom? Então, para cada meta você tem que ter prazo, tá? Então vamos supor que eu tenha colocado essa leitura dos 4 livros no primeiro semestre, tá? Então, qual que é o prazo? Vamos colocar aqui dia 1º de julho. Então, até o dia 1º de julho, eu preciso ter lido os 4 livros que eu escolhi para essa área aqui, que isso aqui vai me ajudar a melhorar aquela área que eu tinha escolhido, tá? E essa avaliação por item, o que é? Essa avaliação por item está relacionado à estratégia. Então, você vai fazer uma avaliação depois, quando você vier aqui, ó, nessa avaliação parcial, ela vai estar de acordo com essa avaliação por item, tá? Então aqui vocês podem até fazer uma divisão de acordo com a data que você vai fazer essa avaliação parcial aqui, tá? Então o que é essa avaliação por item? Eleger um horário para fazer a leitura. Quando você vier aqui na avaliação por item, você vai escrever se você conseguiu eleger esse horário, né? Então você colocou lá, eleger um horário. Depois de um mês, você veio fazer essa avaliação por item aqui, e aí você viu que você não tá conseguindo cumprir esse horário. Então vamos lá, na primeira estratégia, não cumprimento de horários. Então, você não está conseguindo cumprir os horários. Se você não está conseguindo cumprir os horários, você vem aqui na ação. E aí você pode escolher uma ação para você conseguir atingir, para você conseguir cumprir essa estratégia aqui, ó. Então, vamos colocar aqui que eu não estou cumprindo os horários, então eu vou mudar minha estratégia. Vou colocar uma ação, por exemplo, ler 5 páginas por dia. Então eu vou ler 5 páginas por dia. Por quê? Porque a minha primeira estratégia, que foi eleger o horário para ler, não funcionou. Então, como eu não estava conseguindo cumprir esses horários, eu fiz uma outra ação, que é ler 5 páginas por dia. E aí, depois do prazo que você estipulou, você vai vir aqui na avaliação. Cumprimento da meta. E aí você coloca de que forma que você cumpriu essa meta. Foi através dos horários que você elegeu? Foi através de ler 5 páginas por dia? Ou foi através de se presentear com alguma coisa para conseguir ler? Enfim, você vai fazer a avaliação. O importante é que isso seja feito periodicamente. Isso aqui, esse instrumento, não é uma coisa para você guardar dentro de um livro, de uma bolsa e esquecer isso aí e pegar isso aqui só no final de 2022. Isso aqui é uma coisa que tem que estar acessível de uma forma fácil, tá? Então, sempre que você for manusear o seu material de trabalho, ou tem que estar em algum lugar que você enxergue isso aqui, de uma forma que você possa estar tendo acesso a isso aqui
não digo diariamente, mas pelo menos uma vez por semana ou de acordo com a meta que você elegeu. Se for uma coisa que você precisa estar revendo e reavaliando diariamente, então que seja diariamente, tá? Aqui tá pequeno porque eu tô usando o PowerPoint, mas isso aqui quem tiver interesse, eu mando isso aqui por e-mail lá no Word para vocês conseguirem tá editando isso aqui, colocando mais espaço, enfim, de acordo com o que vocês acham que vai ser necessário para o planejamento de vocês, tá? Eu oriento que isso seja impresso, tá? Porque quando a gente imprime, escreve, tem um outro peso, tá? Então, imprime isso aqui, coloca, edita lá de acordo com a necessidade de vocês, coloca mais espaço e imprime. E deixa isso aqui visível em algum lugar que vocês podem estar tendo acesso diariamente, tá? Porque quanto mais vocês escreverem, é como se vocês estivessem fazendo um pacto com você mesmo, que você precisa cumprir aquilo, tá? Então, aí a gente volta aqui na primeira parte do instrumento. Essa avaliação parcial, aí você vai colocar a data. Então, vamos colocar aqui que a minha primeira avaliação parcial foi em março de 2022. Então, você vai fazer uma avaliação aqui, ó. Eu consegui atingir a leitura de 4 livros no primeiro trimestre. Então, eu consegui ler. Aí, eu posso, aqui na segunda parte, ampliar minha meta. Eu posso colocar aqui nessa primeira parte aqui, que eu vou ler mais 4 livros e escolher um outro autor, enfim. Aí isso aqui vai de acordo com a necessidade de vocês. E assim vocês vão fazendo as reavaliações até chegar na avaliação final, que a ideia é que seja feita no mês de dezembro, né? E aí, como que ficou, como que tá a sua vida nessa área que você fez todo o seu planejamento? Você pode fazer em todas as áreas ou você pode fazer só naquela que você acha que você está precisando mais. Vamos imaginar que você seja uma pessoa solteira e não tem interesse de casar, ou não tem interesse de arrumar um companheiro, uma companheira. Então, deixa isso aqui em branco. É o que você precisa melhorar, que você acha que tá falho na sua vida. Então, você vai fazer o seu planejamento. Esse é o próximo aqui, em relação a ajudar pessoas. Então, às vezes a gente quer fazer alguma coisa por alguém e a gente não sabe como ajudar, né? Então, coloca isso no seu planejamento também. Lembrando que a lei do retorno, ela é implacável, né? Tudo que a gente faz, de bom e de ruim, ela acaba voltando pra gente. Então, se você fizer coisas boas virão pra você. Então, eu quero fazer alguma obra de caridade, mas eu tô meio sem grana. Tem tantas casas que apoiam, que acolhem crianças, idosos. Você pode ir lá fazer um trabalho voluntário que não vai te onerar e você vai estar fazendo alguma coisa. Coloca aqui, não faço. Qual que é a minha avaliação atual? Nesse quesito aqui, nessa área, eu não tenho nenhuma ação social e eu gostaria de ter. Então, coloca lá na sua meta, né? Escolher uma instituição de caridade para fazer trabalho voluntário. Então, você coloca na estratégia. Fazer uma pesquisa sobre instituições de caridade no meu bairro, na minha cidade, se for uma cidade pequena, enfim. Prazo, quando que você vai fazer isso? Aí, avaliação por item. Aí, eu já fiz a minha pesquisa, eu já escolhi um centro de uma instituição de caridade, eu já fui lá, eu já visitei. Qual que foi a ação? Fui lá, visitei e me disponibilizei uma vez por semana. Avaliação. Aí, depois de um tempo, você vem aqui de acordo com a sua estratégia e você vai fazer a sua avaliação. Essa partezinha aqui
é para você colocar a data. Isso é muito, muito, muito importante. Toda vez que você fizer um movimento no seu planejamento, coloque a data. Então vamos supor, aqui o ler 4 livros do Paulo Vieira, eu tô colocando hoje. Você pode colocar aqui em cima, ou você pode colocar do lado do item, porque quando você coloca aqui do lado do item, você pode continuar fazendo seu planejamento aqui embaixo, e isso aqui não precisa necessariamente servir para todo o seu planejamento, né? Pode ser por item. Por quê? Quando você coloca a data que você fez aquilo, você consegue fazer um acompanhamento da sua evolução com o tempo que você está fazendo o seu planejamento. Então, às vezes, daqui 3 meses você vai olhar aqui e falar: nossa, há 3 meses atrás eu estava fazendo esse planejamento aqui e eu já consegui ler 8 livros nesse período aqui. Então, olha o quanto que eu evoluí nesse período. Então, é sempre importante você estar colocando data em tudo que você faz. Então, sempre quando você for fazer qualquer movimento aqui no planejamento, coloca data, tá? Data tem que ir em todos os lugares, para você conseguir avaliar a sua evolução de acordo com o que você está fazendo, tá? Então, era isso. É um instrumento simples. O segredo não está na complexidade do instrumento. O segredo está no cumprimento das metas que você se propor a fazer. Então, quem quiser pode falar, eu mando por e-mail isso aqui no Word para vocês poderem editar e imprimir. E eu tenho certeza que se vocês fizerem isso aqui e seguirem à risca e não esquecer, porque às vezes a gente coloca isso aqui embaixo de alguma coisa e esquece. Para funcionar, isso aqui tem que estar sendo feito um acompanhamento constante, tá? Então, tenha foco, acredite que tudo que a gente acredita, tudo que a gente coloca fé, dá certo. Vai por mim. Então, ficou aí minha dica pra vocês. Qualquer coisa pode mandar no direct aqui que eu respondo vocês, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite.